Paz do Senhor, irmãos. Espero que estejam bem. Estamos aqui mais uma vez juntos para compartilhar a palavra do Senhor. E a mensagem que eu quero dividir com vocês hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 53 a 56, onde diz assim: Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes. E quantos a tocavam, saíam curados. Amém? Essa palavra é uma bênção, né? Maravilhosa. E o que precede ela, quando Jesus ele impele os discípulos para que entrassem no barco e eles vão passar por aquela tempestade onde eles ficam apavorados, com medo, e Jesus vem andando sobre as águas. E eles ficam perguntando se era um fantasma, o que era aquilo que estava vindo por sobre as águas. E Jesus repreende então a fúria do mar e fala para eles que eles tivessem bom ânimo e não temessem. Eu acho muito interessante que a caminhada ao lado de Jesus, né, com o Senhor Jesus, ele sempre vai nos impelir para outro lado. Ele sempre vai fazer com que a gente venha estar num outro lado e olhando as coisas sob um outro ponto de vista, sobre um outro ângulo, né? Fazendo com que a gente conheça novas pessoas e principalmente conheça uma nova realidade. Jesus fez isso com os seus discípulos e está fazendo sempre isso conosco, né? Jesus, ele colocou os seus discípulos dentro de um mar revolto. Depois ele colocava eles num porto seguro, quando levou eles para a terra firme. Chegaram em Genezaré aqui. Jesus colocava os discípulos em meio à multidão e depois ele levava os discípulos para um lugar deserto para orar, somente eles com Jesus. Ele colocava eles no meio de situações que confrontavam a sua essência. Eles eram, grande maioria, pescadores. E o Senhor levou eles para ser confrontados com uma outra realidade, onde eles viram pessoas doentes, onde eles viram pessoas abastadas, onde eles foram realmente confrontados com situações que eles nunca viveram. E assim é na nossa vida também. O Senhor quer que a gente venha ser confrontado com a nossa realidade e a gente venha sair da alienação. O Senhor não quer que os seus discípulos sejam alienados, que eles vivam somente dentro de uma redoma. Andar com Jesus é experimentar novas situações, novas realidades, novas atmosferas, é realmente enxergar a dor do outro, é realmente se colocar do lado do outro, é realmente enxergar que existe uma diversidade, uma variedade enorme no mundo e nós precisamos estar atentos e observantes que isso pode acontecer e que nós precisamos respeitar tudo aquilo que é diferente de nós. Que nós precisamos respeitar aquele cobrador de imposto, no caso de Zaqueu, amar, sentar na mesa e ceiar com ele. Que nós precisamos receber uma mulher imunda do fluxo de sangue, que para eles era intocável, e deixar que ela chegue perto. Nós precisamos aceitar e amar aqueles que são excluídos pela grande maioria, porque o Senhor quer nos tirar dessa zona de conforto e desse mundo que às vezes a gente fica alienado, achando que somos melhores do que alguém porque somos discípulos de Jesus. E é exatamente o que ele quer nos ensinar. Por ser discípulo, é que você tem que aprender a inserir as pessoas e não excluir as pessoas. Precisamos verdadeiramente aprender a abrir a nossa mente. Porque o mundo está em constante transformação e os servos do Senhor também precisam estar. Coisa maravilhosa isso, amado. Quem é rígido, arrebenta. Tudo que é rígido, arrebenta.
E aquele que é flexível, ele está sempre sendo transformado. Olha para o barro, nós somos o barro na mão do oleiro. Se o barro está na mão do oleiro, ele é moldado da forma que o oleiro quer. Mas se ele enrijece, ele quebra. E o Senhor não quer que a gente venha quebrar, mas Ele quer nos moldar de acordo com a vontade dEle. Há quanto tempo você não revê os seus conceitos? Há quanto tempo você não está examinando o seu coração e vendo realmente se aquilo que você acredita que é o certo, realmente é a vontade de Deus para você? Aqui, nesse texto de Marcos, no capítulo 6, ele fala, estando já no outro lado, chegaram à terra. E o que eu gosto muito desse versículo é falar assim, o povo reconheceu Jesus. O que é reconhecer? É quando você enxerga naquela pessoa algo familiar, ou que você já ouviu falar. Você ouve falar de alguém, isso chama reputação. O povo de Deus, ele tem uma reputação. Jesus tinha uma reputação, e a sua reputação ela pode ser boa ou ruim. E no nome de Jesus, amado, para você seguir Jesus, para você ser um discípulo de Jesus, você precisa necessariamente ter uma boa reputação. As pessoas precisam ouvir falar de você e ouvir falar bem de você. Fala, poxa, ali vai um servo do Senhor, homem de fé, homem correto, de boa reputação. Para você ter uma ideia, tem o texto de Atos, que fala, quando eles precisavam de discípulos, de juntar discípulos, né? A demanda estava muito grande de pessoas, aumentando o número, e aí eles falaram, vamos escolher para nós 7 homens. E eles falam, de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Amado, é isso que o Senhor procura. Pessoas que sejam cheios do Espírito, mas não somente isso, de boa reputação. Primeiro precisa ter boa reputação e ser cheio do Espírito Santo, um e o outro juntos, no mesmo vaso, para o Senhor usar. No nome de Jesus, o Senhor precisa, a mensagem que precisa chegar para as pessoas a seu respeito é boa. Precisamos ser pessoas que têm boa reputação, que precisam abrir as portas do nome do Senhor, fala, olha, ali vai realmente um servo. E vou te dizer, para ter boa reputação, demanda tempo, é uma coisa que é construída ao longo do tempo, isso forja, dói para ser construído. E vou te dizer ainda mais, para que isso aconteça, você vai engolir muito sapo, tubarão, você vai ter que abrir mão de direitos que você acha que tem, você vai ter que se abster de muitas coisas, para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida, e você vem assim ser alguém de boa reputação, como esses 7, e entre eles estava Estevão, aquele que morreu e que Paulo estava presente, que ele viu os céus abertos, ou glória. Ele estava lá, boa reputação entre ele e cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus, amado. Isso é algo que vem de Deus para você te encher, mas ter boa reputação depende de você, das suas ações, das suas escolhas. Jesus tinha levado eles no meio da tempestade, levou eles para lá, mas depois o Senhor trouxe eles para um lugar seguro e mostrou para eles que antes mesmo dele chegar ali, o nome dele já corria na frente e as pessoas iam trazendo os doentes, iam trazendo os enfermos, e onde Jesus ia passando, no meio dos campos, no meio da cidade, onde Jesus ia, as pessoas iam trazendo seus enfermos para que tocasse na orla de Jesus e eles eram curados. Coisa maravilhosa, porque onde o Senhor está, onde estiver um servo do Senhor, algo vai acontecer. Porque a bênção de Deus, ela não está restrita a um prédio, ela não está restrita a um pastor, ela está onde tiver um servo, onde tiver a igreja é você, a igreja sou eu. No nome de Jesus, precisamos realmente vigiar os nossos pensamentos, aquilo que sai da nossa boca, para que a nossa boa reputação seja o Senhor Jesus sempre. Para que a glória dele seja manifesta nas nossas vidas. Ser irrepreensível, como o apóstolo Paulo diz. E o que é maravilhoso em tudo isso? Que o Senhor nos permite participar do poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos dá uma pitada do Espírito Santo dele na nossa vida. Sabe de uma coisa, amado? Sabe boa reputação falando nisso? Poxa,
nós recebemos tantas instruções, você obedecê-las significa boa reputação. Hoje você ouve uma coisa e você faz o contrário, isso não é boa reputação. Tem que ser obediente, tem que ser sábio, tem que ser humilde, reconhecer as instruções, saber que há um tempo para todas as coisas. Em nome de Jesus, se você não for ensinável, como é que você quer ensinar alguém? Em o nome de Jesus. Deixa o Espírito trabalhar na sua vida nesse tempo. Aproveite esse tempo para isso, para deixar ser moldado pelo Espírito Santo, para ser maleável. No nome de Jesus, onde o Senhor Jesus passa, algo acontece. Onde as pessoas ouviam que Ele estava, elas iam ao seu encontro. Quer Ele entrasse, quer Ele saísse, rogando para que tocasse nele. Poxa vida, o Senhor está aqui comigo agora, está aí na sua casa. Por que é que nós não vamos ao encontro dele? Talvez a gente não está ouvindo as coisas que falam a respeito dele. O que está acontecendo? Que a gente não está dando ouvido. E pior, as pessoas não têm ouvido falar dele através da nossa vida. Porque talvez não estejamos sendo pessoas de boa reputação. No nome de Jesus, que hoje isso mude para a glória do nome do Senhor. E aí, que eu estava dizendo que a maravilhosa graça do Senhor nos permite participar do poder do Espírito Santo. E eu queria ler um texto só para isso, que está em Mateus, no capítulo 10, versículo 1, diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. O Senhor Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expelir espíritos imundos e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Sabe, andar com Jesus não é fácil. Andar com Jesus é difícil, sabe por quê? São cenas de horror. Ele nos leva aos piores lugares. Você vai ver todo tipo de doença, todo tipo de pessoas viciadas, todo tipo de decadência moral. Você vai ver pessoas sofrendo, pessoas morrendo espiritualmente, fisicamente. Mas glória a Deus que Ele te permite ver tudo isso. Sabe por quê? Para que você não se torne uma pessoa alienada. Para que você não se torne uma pessoa que vive uma vida de contos de fada. Ou que você pense que você é uma coisa que você não é. Porque as pessoas têm uma ilusão, achando que é alguma coisa. E amados, nós não somos nada. Somos barro. Somos pó da terra. Precisamos enxergar o real significado da vida. Precisamos enxergar o real significado da nossa existência. E é importante que nós entremos nesses lugares, nos hospitais, nas favelas, nos becos de droga, que você enxergue a miséria de um viciado, de um dependente químico, de um alcoólatra, para que você desperte em você misericórdia, para que desperte em você amor, porque Jesus os amou, Jesus os ama, Jesus não exclui ninguém. E o que Ele quer é que os seus discípulos aprendam a amar essas pessoas, vá ao encontro delas, decida resgatá-las, decida pagar o preço, combater o bom combate. É isso que o Senhor espera de nós, que nós venhamos nos dedicar à busca dessas almas. Não buscar lugares altos, prosperidade, riqueza. Do que vale tudo isso se essas almas se perderem? Mais vale ganhar uma dessas almas do que conquistar todo o dinheiro do mundo. Não podemos nos iludir, mas precisamos ser cooperadores para resgatar essas almas, porque foi para isso que Jesus deu poder para os discípulos. Foi para expelir demônios, para curar doenças e enfermidades. Para essa mesma autoridade Jesus deu para mim e para você. Você tem essa autoridade. O Senhor te deu essa autoridade para você ir e destronar Satanás, para você ir orar pelas pessoas, para que elas sejam libertas, para que elas sejam curadas, para que a gente não venha mais viver alienação nenhuma, para que o Senhor realmente venha encontrar lugar no nosso coração, porque o mundo naturalmente
corre para a alienação, para a rigidez, para a dureza, para a indiferença. E no nome de Jesus, nós, discípulos, precisamos caminhar para as coisas espirituais. Nós somos chamados para viver o espiritual, nós somos chamados para fazer a diferença na vida das pessoas, nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra, nós somos chamados para ser sacerdócio do Senhor, santo e eleito. Em o nome de Jesus, que você seja encorajado hoje a sair da alienação, a chegar desse outro lado. Mesmo que o Senhor te jogue no meio da tempestade, que o mar se levante contra você, que você fique com medo, mas que você saiba que o Senhor vai vir andando por sobre as águas, vai te colocar num lugar seguro e vai falar: filho, é hora de ir para o outro lado, é hora de enxergar as outras pessoas que estão lá, é hora de fazer com que as pessoas saibam que você está chegando, é hora que as pessoas saibam que vem ali um servo meu e desejar a tua oração, e desejar a intercessão, e desejar que saia uma palavra da sua boca, desejar a tua presença, ouvir da sua reputação de um servo de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem, de uma mulher de fé, que ora, que clama, que tem uma palavra santa, uma presença abençoada. No nome de Jesus, é tempo de transformação, de mudança de mente, que seja tempo de renovação e não de contaminação. O mundo já está contaminado demais, não precisa da sua ajuda. Ele precisa da sua oração. Nós precisamos da sua oração, o Brasil precisa da sua oração, a tua igreja precisa da sua oração. Em o nome de Jesus, faça a diferença. Não precisa mais que você fale mal de ninguém. Precisa que você abençoe. Precisa que você profetize bênção. Precisa que você ore e libere uma palavra de poder, de vitória, no nome de Jesus. E não é eu determino, não. É eu peço pela misericórdia divina. Eu peço pela misericórdia de Deus que Ele faça a vontade dEle sobre a minha. Eu peço que a minha vontade seja harmonizada com a do Pai. O Senhor está esperando que você se levante, igreja. Que você se levante nesse chamado que Jesus chamou. Não no que você quer ser chamado. No que Jesus chamou. Jesus chamou os 12 e deu autoridade a eles. Vai! Não é no determinismo, é na autoridade que eu te chamo. Expele demônios e cura o povo. E assim o evangelho vai crescer. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as e ensinando-as a guardar os meus mandamentos. É assim que tem que ser, é assim que Jesus quer, é assim que a igreja vai se levantar nos últimos dias, diz o Senhor. Porque Jesus está voltando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Espero que você tenha sido visitado. Espero que essa palavra traga ânimo para a sua vida, que ela te levante hoje, para que você prossiga um pouco mais. Fique na paz do Senhor. Ósculo Santo, até mais, no nome de Jesus.